Fala aí, meu amigo. Tudo bom, Vitão? Como é que você tá? Beleza. Prefere que eu fale assim mesmo ou com fone? Não, fica à vontade. O que for bom pra ti aí, pra gente aqui tá dando pra ouvir direitinho, tá tudo tranquilo. Tá, então bora assim por enquanto que tá beleza. Show de bola. Pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais uma live aqui nossa no Ouse Saber. Hoje com um convidado aqui super especial para a gente, uma pessoa que a gente quer muito bem, todos os professores do Ouse aqui, que é o Vitor Ramalho, grande Vitão. Fez vários cursos com a gente e hoje a gente vai conversar aqui sobre a trajetória dele para aprovação para DPE, que é uma história que eu particularmente sou fascinado. Eu adoro essa história porque é uma história assim, eu diria que é incomum, porque é a história do vocacionado mesmo, da pessoa que acredita numa instituição e não desiste enquanto não estiver lá vivendo essa instituição. Então, Vitor, obrigado por ter aceitado o Valeu. convite. E, por favor, se apresenta um pouquinho aí, fala quem tu é, onde é que tu tá, da onde é que tu tá falando, o que mudou na tua vida aí nos últimos meses. Valeu, Filipão. Bom, primeiramente, bom dia aí. Obrigado por ter chamado para fazer essa live. Rapaz, eu queria começar lá atrás, né? Eu conheço o Felipe há muitos anos, desde o tempo do colégio. Eu acho que o Felipe é um ano mais novo do que eu, ou dois. Mas a gente já se conhecia há muito tempo, né? E tem uma história que eu queria contar que em 2015, eu acho, ou 16, o Felipe, eu sabia que ele estava começando o Ouse, e era uma pessoa que eu conhecia já e que era meu amigo, meu colega de colégio. E aí eu liguei para ele me dar uma aula particular de prova oral, porque eu não sabia nem por onde é que ia. E aí não existia o curso ainda. Se eu não Uhum. me engano, Felipe, ou não existia, ou não tinha em Fortaleza, para a Defensoria do Rio Grande do Norte. Cara, eu acho que a gente tava. Eu acho que a Defensoria do Rio Grande do Norte talvez tenha sido o primeiro curso com o nome Ouse Saber, mesmo assim, o primeiro curso físico. O Ouse surgiu na Defensoria do Estado do Ceará, que foi alguns poucos meses antes. Ele surgiu ali, era só eu fazendo um preparatório assim personalizado para a prova oral individual. Então acho que talvez tenha sido o primeiro grande curso assim do Ouse foi esse aí do Rio Grande do Norte. Pois é, e aí eu lembro que por algum motivo eu não fiz o curso, mas você me deu uma aula particular. Sim. E a gente treinou sentado, treinou em pé, porque eu não sabia como é que a prova ia ser. E para mim aquilo ali era totalmente novo, porque é, essa parte do concurso, como eu vou falar depois, eu tinha parado de estudar um tempo e depois eu voltei só para a defensoria. E assim, Uhum. é por isso que desde o começo eu sempre falei que eu te agradeço pela sua ajuda desde o começo, né? De a sua atenção e Uhum. tal, porque sempre foi um cara muito prestativo e você espelha isso no OUSE, né? Eu acho muito legal o OUSE por isso, porque todo mundo do OUSE, eu acho assim que o diferencial é isso, todo mundo é defensor, né? Começou como um Uhum. curso de defensoria Uhum. e um grande amigo meu que me instigou a ser defensor, que foi o Vitor Montenegro, que é defensor do Ceará, Uhum. Vitor Márcio Montenegro, foi ele que me instigou a estudar para a defensoria, e depois, quando eu soube que tinha um curso com professores, defensores públicos, aí que aquilo ali me chamou a atenção mesmo, assim. Então, desde o começo, eu tenho essa relação com você, né? Então, assim, Perfeito. eu comecei, hoje em dia, eu sou defensor público no Espírito Santo, desde agosto de 2019. Então, vai fazer um ano. Minha Perfeito. posse foi dia 2 de agosto. E Perfeito. aí, como eu Só sempre te que dizia, né? assim, Vai só lá, que fala aí. assim, só que assim, para quem tá assistindo, você diz assim: "Ah, eu procurei o Felipe, quis fazer um acompanhamento para a prova oral da Defensoria do Rio Grande do Norte". Você vai pensar automaticamente que é uma pessoa que assim nunca tinha passado numa prova de concurso, que é uma pessoa que estava começando no mundo dos concursos. Só que quando ele pediu para falar comigo e eu comecei a conversar com ele, e assim, lembrava dele, eu sabia que conhecia ele da época do colégio, porque a gente não era da mesma sala, mas eu lembrava do rosto dele. E aí, quando eu comecei a conversar, o cara já era advogado da Petrobras, que é um cargo muito bom, um emprego muito bom.
E ele já era advogado da Petrobras e eu fiquei assim, tava em casa, né, em Fortaleza, tava em Ah. casa em Fortaleza como advogado da Petrobras e ele queria ser defensor. E eu fiquei assim, poxa, o cara é vocacionado mesmo, acredita mesmo na instituição. E depois, cada vez que eu encontrando o Vitor numa prova de concurso diferente, ele passou em algumas para a defensoria, cada vez mais eu via essa convicção e ficava animado junto com ele por ver essa vocação que ele tinha, essa disposição para ingressar na carreira da Defensoria Pública. Isso foi uma das coisas que, foi uma das pessoas, sem dúvida nenhuma, mais vocacionadas que eu vi e que mais correu atrás desse sonho, por isso que eu nunca deixo de citá-lo e quando a gente conversa, eu sempre digo, não, eu tenho que conversar, fazer uma live lá no Osso para contar essa história, porque eu tenho certeza que é uma história que vai estimular, vai animar muita gente. Essa história começou, assim, eu sou das antigas, né? Como eu te falei, eu me formei em 2005. Então, assim, Uhum. faz muitos anos mesmo, 15 anos que eu me formei. E foi dia 1º de julho, ou seja, faz 15 anos mesmo. E aí, quando eu me formei, a minha ideia era advogar, eu advoguei um tempo, e aí eu passei no concurso da Companhia Docas do Ceará, em Uhum. 2006. Aí entrei na Docas em 2007 e fiquei até 2010, quando eu fui para a Petrobras, né? Petrobras Distribuidora, a BR, né? Uhum. E aí foi engraçado, porque quando eu entrei na BR, eu achava que estava resolvida a minha vida, porque realmente eu não, na faculdade eu não tinha estudado sobre a defensoria, não sabia muito a respeito. Esse meu amigo Vitor, que era defensor, mas também fazia outros concursos comigo, procurador e tal, tal. Então, assim, eu só fui criar, na verdade, eu só fui conhecer mais a defensoria depois, lá para 2014, 13. Cara, Antes de eu... hoje em dia, isso parece assim meio surreal. Mas assim, tu falou, eu sou das antigas, eu também sou das antigas, também me formei em 2005, Pois é. nos formamos no mesmo ano. E é engraçado, na época da faculdade, a defensoria era muito inexpressiva, assim, Não se falava. foram várias conquistas nos anos 2000, digamos assim, institucionais, de emendas à Constituição, etc., que mudaram totalmente o perfil da defensoria. E quem tinha essa vocação, quem tinha esse espírito para a defesa dos hipossuficientes, dos vulneráveis, ficava meio órfão mesmo. Né? E depois Né? começou a se perceber que tinha esse canal, que tinha esse espaço da defensoria. Mas é curioso isso. Também, assim, na época um pouco depois que eu me formei, eu também já percebia a defensoria, via a defensoria como um espaço muito bom. Mas na minha época, por exemplo, eu não lembro de ter estágio para a DPU, como hoje tem aqui, é um dos mais disputados aqui de Sim, Fortaleza, é um estágio para a DPU. Né? Mas sim. desculpa, continue aí. Não, e o interessante disso também é que, assim, para você ver como a cabeça da gente muda, né? Porque nessa época que eu queria advogar, eu fazia concurso para PGE. E Uhum, assim, eu não tenho. Porque eu achava, naquela época, eu queria ser procurador e ser advogado, né? Como uhum, muitos amigos meus faziam, e simplesmente eu não tinha nenhuma visão sobre a defensoria, e nem também eu tinha essa visão de quantas pessoas precisam da defensoria, né? Eu acho assim que eu sempre gosto de falar que a minha vida, analisando, né, a sua vontade não pode ser analisada, a sua liberdade não pode ser analisada sozinha, como se fosse uma coisa solta no mundo. Ela tem que ser vista de acordo com as circunstâncias materiais em que você nasceu, né? É uma questão uhum, de sorte. Você, uhum, nasceu ali em algum lugar e não nasceu em outro. Por quê? Aí é uma questão metafísica. Mas eu sempre pensei sim, muito nisso. E a minha situação material, as minhas circunstâncias materiais sempre foram muito privilegiadas. Eu sempre uhum, estudei no melhor colégio, minha mãe sempre me deu o melhor livro, tal. Então, assim, eu sempre falo muito para ela isso, sabe? Minha mãe, uhum, você que é a origem, o fundamento, base da minha vida. Porque as condições foram dela, foram ela que me deu, perfeito. foi ela que me deu. E aí eu tinha uma cabeça um pouco. Eu não pensava muito nisso, para mim era uma coisa Uhum, natural. Depois que eu comecei a estudar para a defensoria, que eu fui me botando no meu lugar, entendeu? Fui uhum, me botando no meu lugar de privilégio, fui entendendo onde é que eu estava ali na minha situação, que é aquela história de, você passar no concurso, a meritocracia, não é bem assim. Porque também para você. Tá, minha mãe, ó. Minha mãe tá eu dando tá aí, legal. tá dando legalzinho, viu? Tia, É, obrigado, viu? A senhora salvou a lavoura.
essa história de meritocracia não é bem assim, né? Porque quem é que tem condição de pagar Uhum, cursinho? Quem é que uhum, tem condições de estudar nas colégios particulares, universidade particular, enfim. E aí foi que, falando e voltando na trajetória, né, na PGE, eu queria ser PGE e uhum. fazia concurso PGE. Eu entrei na Petrobras querendo ficar na Petrobras, mas um ano depois eu já me arrependi, assim, quis voltar a estudar e por volta de 2011 eu voltei a estudar para concurso, que eu tinha parado um ano. Fui morar em Salvador, sozinho e tal. Aí, em 2012, eu passei na prova da PGE, fui para a fase oral da prova da PGE. E essa fase oral é que mudou muito a minha vida, porque ninguém reprovou nessa fase. Uma pessoa reprovou. Eu. Foi tu. Uma, uma O pessoa ti- reprovou na fase oral. sorteado na Então, loteria aí, né? todo mundo que estudou comigo para essa prova oral, Qual a gente era fez essa PGE? cursinho Qual era a em PGE? Era Minas Gerais, PGE de Minas. 2012. Lá eles chamam AGE, né? É a Advocacia Geral do Uhum, Estado. Aí uhum, eu fiz um cursinho lá em Salvador, de prova oral, tinha um professor de oratória, não era de direito, cara, era de uhum, oratória. E na mesma turma, tinha gente que ia fazer prova oral de juiz, procurador, defensor nem tinha. E aí eu me meti uhum, nesse curso lá, e assim, eu estava numa situação de que eu jurava que eu ia passar, Felipe, porque eu uhum. tinha feito uma segunda fase muito boa, e esse cara, esse professor, ele tinha índice de aprovação tipo 95%. Aí eu, não é possível que eu vá ter 100%, tem nem perigo. Mas, dito e feito, fui fazer a prova, aí eram 10 questões. Era uma questão de cada matéria. Até hoje eu me lembro da questão de direito do trabalho que eu não sabia, que era qual é o marco temporal da prescrição trabalhista. Alguma coisa Uhum. assim. Rapaz, até hoje eu não sei isso. Vamos perguntar para Adalberto. Adalberto apareceu aqui nesse instante, O vamos já perguntar Adalberto, para Adalberto. o Adalberto já tentou me explicar, mas não deu certo, não. Não entendi ainda. Eu Tá acho que eu certo. falei lá na hora que era reclamação trabalhista. Mas sei lá o Uhum, que é. Enfim, aí eu tirei 3. Era para tirar uhum, 5. Tirei 3 na prova e reprovei. Rapaz, quando eu reprovei nessa prova oral, eu fiquei tão mal, bicho. Fiquei tão mal, uhum. fiquei tão assim, frustrado e aquela coisa toda. Porque eu já tinha reprovado várias provas, mas eu nunca tinha feito prova oral. E a prova oral é aquele negócio. Você vai para a prova oral e você escuta as histórias, que pouca gente reprova. Mas não é assim. As pessoas reprovam igual, né, como nas outras. E eu fui Perfeito, nessa exatamente. ilusão. Eu fui nessa ilusão de que já estava quase certo, que eu tinha estudado. Felipe, eu fiz fisioterapia, fonoaudiologia, eu fiz curso de prova oral, eu fiz curso de oratória. Rapaz, aí pá, reprovei. Quando eu reprovei, eu disse, não, então eu não vou mais me passar por essa vergonha, não. É, não tenho condição de fazer um concurso desse, todo mundo passou, menos eu. Aí Uhum. desisti de estudar. Aí parei de estudar e aí voltei para a Petrobras achando que ia conseguir ser feliz lá e tal. Mas aí foi que o meu amigo Vitor surgiu em 2014 e falou: Vitor, macho, vai para a Pra quem não defensoria. é do Ceará, viu? Macho é cara, brother, alguma coisa assim. Aqui a gente fala assim. Macho, o que que tu tá fazendo aí? Vai para a defensoria, Vitor. Aí me deu os livros, me indicou. E aí eu digo, não, então no final de 2014, aí eu fiz essa prova que tu disse da Defensoria do Ceará. Foi a minha Uhum, primeira defensoria. Estudei uns 2 meses assim, ó, reprovei, claro, né? Mas uhum. aí fui fazendo outros e Foi uma prova tal. muito difícil. Essa do Ceará foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Foi, foi muito difícil. Foi uma das mais difíceis. Eu lembro que a prova de constitucional desse concurso aí, parece que a maioria das pessoas acertou só 2 ou uma. Quem fez essa prova de constitucional, assim, um fato histórico, né? Quem fez essa prova de constitucional aí, tão difícil, foi o atual advogado-geral da União, o José Levi. Ele era o professor de constitucional dessa prova. O José Levi, que Ah, hoje é o foi. advogado-geral da União, é ele mesmo. Ixi, rapaz, pois é. E foi difícil demais essa prova e foi logo a primeira, né, que eu fiz. Aí assim, eu, puta merda. Errei quase tudo de constitucional, errei quase tudo de processo penal, não sabia, sabe, penal e tal. Aí eu tinha um colega que começou a estudar comigo, o Salgado, que eu sou da Unifor, o Salgado da UFC, mas a gente conheceu uma Uhum, turma em conjunto, e o Salgado já estudava para MP
e defensoria também. Aí eu agradeço muito ele, porque ele me ensinou a fazer questões, sabe? A Uhum. resolver questões, que é concurso e tal, coisa que eu não fazia. Aí, a partir dessa prova da Defensoria do Ceará, eu fui fazendo todas as outras defensorias. E aí entra de novo a mesma história que eu tinha dito antes. Eu consegui fazer as outras defensorias, porque cada prova dessa que você viaja, você gasta uns 2.000, né? Ou É mais. muito caro. Naquela época, É você muito caro. gastava por 2.000. É muito caro, cara. Não é todo É. mundo que consegue. Quer dizer, não é todo mundo, não. São pouquíssimas pessoas que estão concorrendo. Apesar de ser muita gente, no geral é pouco. Porque como é que você vai ter dinheiro para pagar um avião para ir para Recife, Belém? Aí eu fui para Recife, fui para Belém, fui para Minas Gerais, fui para Mato Grosso, todas essas levando pau, né? Levando pau na primeira Tudo fase, prova de defensoria, né? Tudo tudo prova de defensoria aí. defensoria. Tudo prova de defensoria. Nesse momento aí, a partir desse momento da Defensoria do Ceará, tu só fez defensoria. Foi quando startou Foi, mesmo aí o sangue verde. foi. Porque aí eu comecei a saber o que era o serviço da defensoria, né? Uhum. Porque a defensoria pública, ela tem um papel de poder, né? Hoje em dia. Ela não é uma simples advocacia dos pobres, que é também o papel dela, muito importante, Uhum. mas existe um papel de poder na defensoria, existe um papel Atuação no de microsistema sistema processual social. coletivo, né? Exatamente. A defensoria tem muita atuação extrajudicial, muita atuação por meio de recomendação, né? E hoje eu vejo isso dentro da defensoria. Então, esse papel, eu até conversei na época com um amigo meu, ele disse, Vitor, dentre as instituições da defensoria, você tem mais possibilidade, eu dizia para ele, para esse meu amigo, que achava que o juiz, por ter a caneta na mão, tinha mais poder assim de mudar a questão criminal, do punitivismo e tal. Ele falou, Vitor, pode até ser em algum sentido, mas a defensoria tem instrumentos extrajudiciais de atuação que talvez consigam alterar a realidade ali próxima do Estado e tal, de uma forma mais efetiva até do que na justiça. E isso foi muito importante também para eu me engajar, né, e estudar para ser defensor público, né? Aí eu só fazia concurso de defensoria. Só fazia, e aí ia reprovando, até que enfim consegui passar na primeira fase, que foi na Defensoria do Rio Grande do Norte. DPE do Rio E Grande do aí, Norte. Também foi um concurso bem difícil, foi bem difícil esse concurso também, prova CESP, foi que dificílimo. passou um contingente bom de pessoas para a segunda fase e que a segunda fase foi bem disputada também. Foi bem difícil esse Acompanhei. concurso. A partir desse momento aí, a gente já acompanhava todos esses concursos aí, fase por fase. Então, dá para a gente trocar uma ideia e eu contextualizar um pouco para a galera que está assistindo também. Mas e aí, como é que foi passar nessa prova e o que aconteceu depois? Bom, e eu queria falar também para o pessoal aí que está assistindo, porque às vezes a questão de trabalhar, né, afasta as pessoas do estudo para concurso. É muito difícil estudar trabalhando. É muito difícil. Eu Isso é trabalhava, bacana. bateu, Bacana tu é, falar isso porque tu era advogado da Petrobras, então eu estava trabalhando e acumulando com um é, estudo específico para concurso. Perfeito. não, eu trabalhava batendo ponto. Lá na Petrobras, você tinha que bater o ponto mesmo, passar o crachazinho, né? E Uhum. aí eu tinha que entrar entre 7 e 9 e sair entre 4 e 6. Qualquer outro horário diferente disso, eu tinha que fazer uma justificativa e tal, era mó burocracia. Então eu tentava chegar cedo, o máximo possível, saía o máximo possível cedo também, e aí ia estudar de noite, né? Ia estudar de noite, e eu comecei a perceber que o estudo que estava funcionando para mim eram as questões, entendeu? Perfeito. Eu converso com muitos colegas e tal, cada um tem um jeito, não existe fórmula mágica, como dizem, realmente Perfeito. não existe. Mas para mim era questão, entendeu? Porque uma coisa engraçada que aconteceu, quando eu comecei a estudar, depois de me formar, eu lia um livro por vez. Olha a loucura. Eu É. peguei aquele livro do. Como é que chama aquele autor de administrativo? Celso Santana Bandeira de Mello, eu li todinho, bicho. Já não é um livro muito concurseiro, né, hoje em dia. E ainda você pegar ele, ler ele todinho para poder ler outra matéria. Eu já fiz umas postagens no Ouse sobre isso e vem sempre uma galera defender essa tese. E sempre É, dizendo, fulano de tal, hoje é juiz, passou assim. Eu digo, olha, pode funcionar. Não estou dizendo que não possa funcionar para uma pessoa ou para outra. Mas não é a média. Não é o que costuma funcionar.
né? Aí se vai funcionar para você ou não, você tem que descobrir. Mas não é a média do que costuma funcionar. Para mim não deu certo. Ó, esse meu amigo aí que tá falando aí, o Pedro, é procurador da Uhum, República. Ele uhum. estudava comigo nessa época, em 2006. A gente lia o livro do Celso Antônio, aí depois passava para aquele Zé dos Santos, aí depois passava para Capês. Não, Rapaz, eu um tô livro rindo, de mas todo assim, vez. Olha pra lá, mim, até hoje, o livro de administrativo é o Celso Antônio. Eu também li o Celso Antônio todo dia, eu amo o Celso Antônio. Mas convenhamos que para concurso não é muito lá a cara do concurso público, não. Mas eu gosto muito do Celso Antônio também. é muito bom, mas assim, tem nada a ver, né, com o próprio, porque a gente sabe que É ótimo, mas não tem nada a ver. a seleção do concurso, apesar de ser Uhum, a estratégia mais objetiva que existe, que a gente tem conhecimento e tal, é uma seleção uhum. muito decoreba, né, Felipe? A gente tem que ter, Total, total. a gente tem que Depois que afirmar você passa no concurso, você aprende tudo de novo, tem que aprender tudo de tudo, novo. tudo. Eu estava conversando com a Elane, a amiga minha de estudo também, que entrou agora na Defensoria do Amapá. E aí eu estava falando, Elane, todo santo dia, todo dia, na Defensoria, eu pergunto alguma coisa para alguém que na minha cabeça é uma bobagem enorme, que eu tenho vergonha de perguntar, mas eu tenho que perguntar porque, de fato, eu não sei. São tantas Perfeito, coisas, mil coisas que você não sabe. Então, assim, o estudo para concurso é um estudo que não te ensina a nada perfeito. e nem te diz que você é especial ou coisa e tal. É uma decoreba danada. É uma decoreba danada. De primeira fase, principalmente. E assim, quando você estuda para concurso, você estuda assim, direito penal, direito processual penal, direito administrativo. Quando o caso vem, é improbidade administrativa, é o criminal, é o servidor respondendo a um PAD, é tudo ao mesmo tempo agora, entendeu? Então, assim, a gente faz essas segmentações, mas na prática as coisas são bem diferentes. Então, todo dia É, você acaba tendo que reaprender tudo novamente. é muita coisa nova que você aprende e assim, e para eu chegar no ponto, como eu disse, para mim não deu certo esse tipo de estudo da leitura dos livros, dos Uhum, livros tradicionais. Mas aí, o que que eu percebi? Lá por volta de 2016, que eu percebi que, para mim, funcionava mais as questões, porque eu, eu, uhum, eu, eu achava que as questões era meio que um jogo, entendeu? Era tipo o show do uhum. milhão do, do site lá, né? Porque você vai Uhum. fazendo, vai acertando, vai errando, e assim, na minha cabeça, aquilo era, não é que era É divertido, era divertido, chato, né? lógico. Ah, Não, mas então era era um chato. pouco, era um Era pouco chato, mas desafiador, talvez seja desafiador a isso. palavra certa, né? O adjetivo correto. Não que eu Perfeito. tivesse o prazer de falar, não, ai, como eu ia. Não, eu não ia com prazer. É lógico que eu queria ir para casa. Uhum. Eu ia para a sala de estudo, para a biblioteca, depois do trabalho, eu queria ir para casa. Mas o método menos ruim era resolver questões, entendeu? Perfeito, Aí, perfeito. aí muita gente me dizia assim, mas Vitor, como é que tu vai resolver questão se tu não sabe nada de previdenciária? Sei lá, eventualmente caía previdenciária em algum concurso. Como é que tu vai saber, como é que tu vai resolver se tu não sabe nada? Rapaz, é errando. Porque você vai Perfeito. errando, aí você erra e na resposta do site lá tem, né, A a, a- explicação. o artigo que responde aquela pergunta. E geralmente a pergunta se responde com artigo, né, da lei. Em regra é isso, primeira Ótimo. fase, né? Uhum. Aí eu ia anotando as questões erradas, eu ia anotando no Vadmecum, ia sublinhando de roxo, e aí, antes da prova, eu só lia esses artigos, que já tinham Perfeito. caído no site. Porque geralmente Perfeito. são os mesmos artigos que caem, né? Cara, ontem até numa live aqui, uma colega professora do OSU falou uma dica que eu acho maravilhosa e agora eu vou distribuir essa dica para a maioria das pessoas possível. Ela disse, toda vida que ela se deparava com um artigo da lei, seja resolvendo uma questão, seja lendo um livro, seja resolvendo uma prova, onde for, ela ia e colocava um tracinho debaixo do artigo. Quando ela ia para a prova, na véspera da prova, ela só lia os artigos que tinham mais tracinhos debaixo do artigo. Porque aí É, ela sabia quais eram os que caíam mais. Eu disse, isso é muito Beatles. Porque, assim, é uma expressão que eu uso
para dizer que quando a coisa é simples e genial, né? Que é os Beatles, né? Simples e Mas, genial. É a coisa mais Beatles que eu já vi, assim, porque é tão simples. É óbvio, os artigos que mais aparecem são os que mais vão continuar a aparecer. Então, é, se você tiver essa técnicazinha, você já vai dar um salto enorme na quantidade de questões que você acerta. Porque a maioria das questões da primeira fase, pelo menos, é letra da lei mesmo. tem um lance que o examinador da prova, ele quer evitar recurso, né? Então, como é que ele Perfeito. vai evitar recurso? Ele repete a letra da lei e repete questões que já caíram, que não tiveram problema com recurso. Então, assim, essas questões se repetem muito e tal, e tal. E foi isso que me deu o estalo, assim, de, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar resolvendo questões de concurso pelos sites e vou na segunda fase. Aí sim, aí é que entra o cursinho. Aí na segunda Perfeito. fase, ler o PDF do cursinho, fazer o cursinho quando Perfeito. podia, né? Porque eu Uhum. tinha essa condição de já ter um salário, então eu podia fazer os cursinhos. E fiz o OSE, fiz o SEI, fiz os outros cursos Perfeito. todos, né? E tanto Perfeito. nessa prova da Defensoria do Espírito Santo, eu fiz o OSE em Fortaleza. Não foi? Fortaleza? Foi. Foi, foi. Foi. E teve o do Espírito Santo foi em Fortaleza. Perfeito, Foi exatamente. Fortaleza, Foi isso foi mesmo. lá na Bezerra Foi. de Menezes, foi lá na salinha da Bezerra de Menezes. Exatamente, exatamente. Perfeito, foi lá mesmo. Porque né, tu tava falando naquela época do Rio Grande do Norte, na DPE do Rio Grande do Norte a gente fez um em Fortaleza, fez dois em Fortaleza e um em Natal ainda. Foi um curso bem grande para a prova oral. Mas o do Espírito Santo foi só em Fortaleza mesmo. Perfeito. Pois é, aí esse do Espírito Santo eu fiz o OSE, e foi a primeira vez que eu fiz o curso de prova oral, assim, o curso mesmo, com mais Perfeito. pessoas, né? E aí, rapaz, depois desse curso, realmente, porque o curso durou, para quem não conhece como é o estilo do curso, ele começa sexta de noite e vai até domingo de Exatamente. tarde. Sexta de noite, o Felipe passa as regras As dicas gerais, de prova oral e tal. Felipe, tu sabe que até hoje eu me lembro e espalho o CCEDE. Sabe o que é? CCEDE. CCEDE? Não, o que é CCEDE? Foi tu que me ensinou isso. Quando você vai responder uma questão, você tem que se lembrar de conceito, classificação. Ah, Esse vai ser sim, a técnica da resposta ideal de provas orais, né? Dá o conceito, exato, classificações, espécies, exemplos, divergências doutrinárias e jurisprudenciais e eventuais exceções que existam. Se você fizer isso, é uma exatamente. resposta ideal de prova oral. Que não serve só para a prova oral, Exatamente. serve para a prova subjetiva também, né? Se Prova você subjetiva passar também. por isso, por todos esses pontos aí, não tem perigo de você não dar uma resposta ideal de prova oral. Perfeito. CCEDE, E aí eu vou adotar, mnemônica, você se CCEDE. lembra você se lembra da diretoria executiva daquela marca de televisão das antigas, né? CCE. Perfeito, CCE exatamente. Pronto. Não Perfeito, esquece mais. perfeito, perfeito. Muito boa. Essa eu vou adotar, CCEDE, E mnemônica. aí, esse CCEDE eu aprendi com você nesse primeiro dia do curso oral. E aí, no sábado, começam as arguições, né? Que aí você Perfeito, simplesmente é jogado nas arguições com um monte de gente te olhando. Você fica sentado, assim, de frente pro Felipe, ou da Lara, ou do Muniz, o Rodrigo, perfeito. e você fica respondendo as perguntas aqui, e o povo aqui do lado. Todos os seus colegas. Rapaz, primeiro que você já se treme todinho de responder as coisas que você perguntas difíceis. E segundo, você morre de vergonha porque o pessoal tá te olhando, né? Isso no sábado de manhã, logo assim, para começar. Mas o que eu sempre digo é que quando você termina o curso, no domingo de tarde, você é outra pessoa, literalmente. Totalmente, Porque você já totalmente. está mais seguro, já não se incomoda mais com passar vergonha com ninguém, Você vê que todo mundo erra. Todo mundo né? erra, ninguém Todo acerta mundo tudo, erra. todo mundo fica preocupado, com medo. É normal para todo mundo. Isso te faz relaxar, porque tu disse aqui tá todo mundo assim, né? Estatisticamente lá na prova todo mundo vai estar dessa forma também. E você Perfeito. tem um branco, né? E na hora que você tem branco no curso, ao mesmo tempo que você sente uma vergonha, é óbvio, você já viu várias pessoas dando branco. Então é normal. Perfeito. Uma coisa é você ouvir isso, outra é você ver ali e tal. Então, assim, E, foi cara, muito uma coisa eu bom. me lembro desse curso, tu foi falando e veio me vendo, foi voltando aqui as imagens na cabeça. Eu me lembro que no sábado à tarde, tu já tava no domingo à tarde, tu já tava com a gravata toda rota,
cansado, nas últimas arguições, disse, cara, eu não aguento mais responder nada aqui. Eu, não, cara, calma aí, vamos continuar aqui, tá já acabando, mas vamos continuar. Eu me lembro que eu pergunto, tu me fez uma pergunta sobre como é aquele negócio diatópico, como é? Hermenêutica. Hermenêutica diatópica dos direitos Tu me humanos lá perguntou do... alguma coisa disso. Sim, Aí eu respondi e tal. Aí lá no final da pergunta, na resposta, eu respondi, inclusive, esse tema é tratado por Boaventura de Souza dos Santos. Aí tu, isso. e como é que escreve Boaventura? Aí eu, que diabo é que esse bicho tá me perguntando? Como é que Era escreve? só onda, doido. Era só frescura. Aí eu disse, separado. Escreve separado. Não, escreve tudo junto. Escreve tudo É, junto. tudo junto. Aí, É, pô, tudo... não era muito bem isso aí que eu queria saber, não, mas tudo bem. Aí depois começou a se abrir, começou a rir, né? Era só onda, era só onda. Perfeito. Aí Mas aí, tu passou no Rio Grande do Norte, tu passou no Espírito Santo, tu passou em mais alguma que eu esteja esquecendo ou foram nessas duas mesmo? Alagoas, Ainda passou 2018. em Alagoas, massa. Passou Defensoria Alagoas, Rio Grande do Norte e Espírito Santo. E aí tomou posse agora, tá com 1 ano, tomou posse no Espírito Santo. Não é isso? No Espírito Santo, sim. Cara, Sim. e aí o que eu te pergunto, e isso é que eu queria saber, porque a gente não conversou ainda sobre isso, então eu tô pessoalmente curioso. Como é que tá sendo ser defensor? Rapaz, eu acho que a palavra que caracteriza mais esse momento, eu acho, é empolgação e Massa, felicidade por ir trabalhar. Porque, massa. assim, apesar de eu ter um trabalho, como você falou, anteriormente, num emprego muito bom e tal, tal, eu senti uma certa angústia no domingo à noite, sabe? Porque o Entendi. meu trabalho não tinha, assim, um envolvimento muito grande comigo. E hoje tem. Então, assim, Massa. bicho, é muito bom você ir trabalhar gostando. E, às vezes eu falo isso, e aí algumas pessoas da defensoria ou colegas me falam, Vitor, isso é empolgação do começo. Pode até ser, mas eu espero que Uhum. essa empolgação do começo se mantenha por muito tempo, porque Dure o o que eu máximo sinto é possível. isso, sabe? Assim, essa satisfação em estar num trabalho que eu gosto de fazer, um trabalho que eu sinto que é importante, que tem uma relação direta com as pessoas, entendeu? Porque às vezes a gente, na defensoria, se você for ver, a defensoria das instituições de justiça é a que está mais próxima do povo, né? É a que recebe o povo, é o que pega no Perfeito. povo, é o que sente cheiro do povo. Eu sempre gosto Perfeito. disso, de falar isso. Na defensoria você sente o cheiro do povo, você faz parte Perfeito. do povo. E você não está ajudando ninguém ali. Na verdade, você está fazendo um trabalho para as pessoas terem um mínimo de dignidade, às vezes, de cidadania, né? E isso aí você Perfeito. faz no seu trabalho do dia a dia. Para mim Perfeito. é uma satisfação muito grande. E ao mesmo tempo que dá uma satisfação, eu estava falando com a Raíssa, que também acabou de comentar, que é a minha amiga dos estudos também, ao mesmo tempo que dá essa insatisfação, também dá uma raiva, um ódio, entendeu? Pelas injustiças que você vê. E esse ódio, eu acho que vai alimentando, né, a sua vontade de trabalhar e tal. Então, assim, o que mais diferencia o estudo de como eu pensava que seria a defensoria para hoje é essa sensação de raiva que eu sinto de injustiça, que antes eu tinha ideia, mas hoje eu vejo, né? Eu estava falando com a minha esposa que a primeira vez que eu fui no presídio, tinha um buraquinho daquele para você falar com uma pessoa presa lá, e o buraco era embaixo. Nesse presídio que a gente estava vendo na televisão, o buraco era aqui em cima, pelo menos entrava uma claridade. Lá nesse presídio que eu fui, nem isso tinha, porque o buraco era embaixo. Você tinha que se ajoelhar para falar com a pessoa, sabe? Uma sensação que eu nunca vou esquecer, porque é muito diferente de você estudar e você ver na prática. Então, assim, eu tenho um grupo de amigos defensores que a gente sempre fala, né? Defensores de São Paulo, outro é da Amazonas, Rio de Janeiro, e a gente sempre fala, rapaz, o concurso da defensoria, às vezes ele permite que algumas pessoas entrem na defensoria sem ter essa ideia, né? E a pessoa não está preparada para trabalhar com isso. Não que eu seja isso ou aquilo porque eu estou preparado. Eu não estou preparado também, não. Eu estou Uhum. aprendendo e não marra. Porque Uhum. você vê cada coisa que dessa posição de privilégio, nossa, minha, eu nem imaginava que era assim. E entendeu? Então isso aí que é o grande É, lance. quem já entrou dentro de um presídio, ele nunca mais esquece o cheiro. O cheiro do presídio é uma coisa
Muito marcante, muito marcante. Eu fui durante 3 anos e meio defensor do Presídio Federal, que já é uma exceção dentro do sistema carcerário, porque tem condições de higiene diferenciadas, os presos ficam em celas individuais, apesar de serem celas de 2 por 2, ou 1,5 por 1,5, acho que não é nem 2 por 2, 1,5 por 1,5 e tal. Mas ainda assim, lá, que é uma situação de exceção, tem um cheiro próprio, peculiar, o cheiro do presídio. E eu já fui, obviamente, em outros presídios estaduais, já fui até em cadeia pública municipal, lá em Mossoró, inclusive, e o cheiro do presídio, quem passa por isso aí sabe que não é uma coisa que você consegue esquecer. E assim, eu fico muito feliz em ouvir essa empolgação que tu relata, porque assim, eu não conheço o teu dia a dia, a gente é amigo dessa realidade de concurso, mas não conheço o teu dia a dia, não sei como é a tua vida diária, mas eu sempre vi uma aura, assim, uma energia tão positiva vindo de ti, e todo mundo que te conhece, que eu conheço em comum, sempre relata a mesma coisa, a tua alegria, disposição, felicidade, e eu sempre achei isso tão coerente com esse teu instinto que sempre me chamou a atenção, de buscar ser defensor, que eu estava curioso para ver se na prática tu estava confirmando isso. E muito feliz eu fico de ver tu confirmando isso, dizendo a felicidade que é, porque de fato é uma felicidade incrível essa, de você saber que o seu trabalho ajuda na vida das pessoas. É sua obrigação, é nossa obrigação, sem dúvida nenhuma, é um serviço público, as pessoas pagam por isso por meio dos seus tributos, mas a gente poder se sentir feliz com isso é uma coisa que é muito gratificante, né? E eu fico muito feliz, bicho, de ver essa realização pessoal tua aí acontecendo na Defensoria do Espírito Santo, bicho. Muito feliz mesmo. E o que tu diria aí para a galera que está estudando para concurso agora? O que tu diria para a galera que quer ser defensor e eventualmente está assistindo essa live? Rapaz, a primeira coisa que eu penso quando você me pergunta isso é nessa situação atual, né, Felipe? Uhum. De caos total social, um governo antipopular, antidemocrático, tudo de ruim, de Uhum. estranho, e a pessoa ainda está estudando para concurso numa situação que tem que abstrair. Eu fico muito tocado, assim, e eu digo assim que é muito fácil você dizer aquele discurso de sempre, né, que tenha força, dê tudo que quiser, aquele discurso da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, Perfeito. eu vou tentar melhor do que já fiz. Lua Não de é bem cristal, assim. né? Discurso lua de cristal. Não é bem assim, porque tem a questão das circunstâncias materiais da sua vida. Então, assim, quem puder estudar para concurso, quem puder continuar estudando, é, que tente achar seu jeito, né? Como eu falei, cada um, assim, eu acredito que cada um tem seu jeito. E quando você encontrar o seu jeito, aí você foca nele, porque são muitos jeitos, são 100, são 1000 jeitos de estudar. Aí é muito difícil você encontrar o seu. Quando você encontrar, foca nesse jeito de estudar, que vai ser o menos ruim para você, como eu disse, né? Porque não é bom, é menos ruim. E aí Uhum. você mantém esse jeito de estudar, porque eventualmente vai sair o concurso, ou Foco, já tem né? edital, né? Já tem edital previsto, que eu vi do Paraná e Perfeito. tal, coisa e tal. E Sergipe, assim, Paraná. em Sergipe, Paraná. Então, é muito importante você achar o seu jeito. E com relação a você não conseguir estudar nesse momento, também é algo totalmente normal, aceitável, para você não ficar se cobrando tanto, né? Porque, cara, é uma situação muito tensa, de caos mesmo. Nesse momento que a gente está, é um momento assim que a gente vai dormir pensando no caos que está no Brasil, na situação que poderia ser evitada, né, Felipe? Que poderia ser evitada se tivesse uma Total. vontade política. Pelo E menos aí bem você, diminuída poderia, com certeza, né? Bem atenuada. Né? exatamente. E você vê a situação de alguns interesses que são superiores ao interesse da própria vida, né? E aí tem uma coisa interessante também relacionada à defensoria, que eu até vi ontem um artigo de um promotor de justiça que tem a ver com o que o Maurício Dieter, que é aquele advogado, falou. Olha só, numa situação dessa, a saúde pública é o que vem sendo menos tratado, Menos bem está em tratado, pauta, menos se menos tem em pauta. Ou ideias, seja, menos. a saúde pública, pelo governo federal,
e por vários governos e por várias entidades, a saúde pública está simplesmente descartada. E, ao mesmo tempo, eu trabalho hoje na parte do núcleo de presos provisórios, né? Então, eu analiso autos de prisão em flagrante todo dia. E, ao mesmo tempo, você continua vendo o punitivismo indo atrás de pessoas com pouquíssima quantidade de droga. Em nome de quê? Qual é o bem jurídico que protege a lei de drogas? Que protege, entre aspas? Saúde pública. Ou seja, olha a incoerência, cara. Olha a incoerência. A Perfeito. saúde pública, que é totalmente descartada, é o que fundamenta a maioria dos pedidos de prisão que eu vejo e com que eu trabalho todo dia. Então, assim, é uma questão muito surreal. Mas, ao mesmo tempo, faz parte de uma lógica muito coerente. Eu recomendo até quem quiser depois dar uma olhada. Tem um texto do Luiz Fernando Coelho, salvo engano. Não, minto. José Eduardo Faria. Um texto do José Eduardo Faria chamado Direito e Conjuntura. Foi publicado pela FGV, que ele mostra como o realinhamento da estrutura do capitalismo global atual diminui a rede de proteção do Estado. Saúde. Então, direitos sociais são cada vez mais atrofiados. Vide reforma trabalhista, reforma da Previdência. À medida em que essa rede social de proteção dos vulneráveis diminui, a tendência é que o quê? Que exista algum nível de convulsão social. Então, ao mesmo tempo que a rede de proteção social diminui, o direito penal punitivista aumenta. Então, na verdade, não é que o sistema está funcionando errado. A lógica do sistema é que é perversa mesmo. A lógica é diminuir proteção social e, para evitar a convulsão que isso vai causar, se aumenta o punitivismo penal. Então, infelizmente, a maioria das coisas que a gente vê e considera tão equivocada não é necessariamente uma falha do sistema, mas um sistema que foi pensado para gerar esse tipo de situação. É uma péssima razão instrumental da nossa sociedade pós-moderna. É uma tragédia. Perfeito, perfeito. E é isso que a gente vê na prática, né? Tudo isso que você falou é o que a gente vê na prática, e é isso que espanta, mesmo sabendo que existe, quando você vê na prática, você fica revoltado, fica com raiva, espanta, mas ao mesmo tempo é uma raiva que te põe para frente, sabe? É uma raiva que te impulsiona. E interessante que esse livro aí caiu, né? Na segunda fase de São Paulo. Caiu na segunda fase da Defensoria de São Paulo. Perfeito, exatamente. Eu fiz essa prova. Eu queria dizer outra coisa também com relação a concurso. Eu fui nomeado em 2019, né? Em agosto. Uhum. Felipe, em 2019 eu não passei nenhuma primeira fase. Nenhuma. Eu passei em 2018, em 2017. Ou seja, o que eu quero dizer é, a gente tem uma ideia, às vezes, que o concurso é uma linha na diagonal. Sempre né? Ascendente, né? Sempre Você ascendente. sempre vai subir. Ou seja, se eu passei em concurso em 2017, 2018, se eu passei na primeira fase em 2016, como é que eu não passo em 2019, que é justamente o ano que eu sou nomeado? Então não tem sentido, não tem lógica. Não, eu procuro pensar isso. Em 2019 eu fiz Defensoria de São Paulo, Defensoria de Distrito Federal, todas, né? Eu fiz todas, que eu não sabia se eu ia ser nomeado. E nenhuma eu passei nem na primeira fase. E foi justamente no ano que eu fui nomeado. Olha a loucura, né? É muito louco, é muito louco. Nem tudo vai ter uma explicação racional, lógica, né? Não tem. O importante é que você não pode desistir, né? Tem que buscar perseverar sempre. Cara, bicho, perfeito, perfeito. Tem alguma coisa que tu queira complementar, alguma mensagem que tu queira passar ainda? Eu tô muito feliz, acho que foi super engrandecedor. Ele foi nomeado, estão perguntando aqui em qual defensoria tu foi nomeado. Ele foi nomeado na Defensoria do Espírito Santo. É nosso colega defensor do Espírito Santo. Quer complementar alguma coisa, Vitão? Cara, eu queria só te agradecer de novo e agradecer pela minha trajetória individual, né? Que você me ajudou muito nessa trajetória individual, tanto você quanto todos os professores do OSE. Sempre que eu posso, eu falo bem do OSE, porque eu sei que apesar de o OSE estar nesse mundo que poucos podem acessar, né? Que é o mundo do cursinho pago, que é difícil, mas vocês têm essa cabeça diferente, né, Felipe? Que é importante, a cabeça de defensor, que trabalha, que é coerente no seu trabalho também, no seu trabalho como defensor e no seu trabalho como professor também.
E aí eu fico muito satisfeito de ser amigo de vocês, de estar nesse contato. Só agradeço pela minha trajetória individual, vocês têm me ajudado muito. E Perfeito. queria dizer isso, que obrigado por ter me chamado. Sempre que quiser, estamos aí para conversar. Excelente. Só aproveitando, porque esse ponto que tu falou é muito importante, tem muita gente que não consegue ter acesso a esses cursos. E a gente tem um programa de bolsas dentro do OUS que eu percebo que muita gente não sabe que isso existe. Então, quem estiver assistindo e puder compartilhar, mostrar para as pessoas, a gente tem Legal. praticamente todos os cursos do OUS, todos os cursos a gente tem 2 vagas para pessoas hipossuficientes, ou seja, sem condições de recursos mesmo, 2 vagas para pessoas negras, 2 vagas para indígenas, certo? E 2 vagas para pessoas com deficiência em cada curso. Então, são no mínimo aqui 8 vagas em cada curso. E normalmente sobram essas vagas. As pessoas não usam as vagas, porque por mais que a gente divulgue aqui. Então, assim, quem conhecer alguém que precise, certo? Divulgue, porque a gente tenta divulgar, certo? A gente tenta divulgar e muitas vezes as pessoas acabam não sabendo disso. Então, para esse público vulnerável, certo? Pode sempre vocês, quem puder aí informar, sempre essas vagas estão disponíveis. Beleza? Vitão, bicho, muito obrigado pela sua generosidade de vir aqui compartilhar com a gente a sua experiência. Você é um cara que nasceu para ser defensor. Eu tenho certeza disso. Quando você nasceu, estava escrito que você seria defensor. Você está na empolgação inicial da carreira. Isso não é um defeito, pelo contrário, isso é uma coisa que você deve buscar estender o máximo possível. E quando isso começar a esmaecer, eu tenho certeza que você vai se lembrar de toda essa sua trajetória tão bonita que foi, e esse fogo vai se acender novamente. Tá certo? Cara, Valeu, parabéns aí Pão. por tudo. Obrigado e tamo junto, viu? Abração, valeu, tchau, bom dia. Valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau.